Seja bem-vindo mais uma vez, queridos amigos, amados irmãos, ouvintes do Cristianos Podcast. Fique com mais um episódio do nosso programa Cristianos Podcast. Fiquem com Deus, que Deus vos abençoe e vos guarde para todo sempre. Graça e paz, meus queridos amigos, amados irmãos, ouvintes do podcast Cristianos. O episódio de hoje nós vamos bater um papo rapidinho sobre versões da Bíblia. Tenho observado algumas discussões no dia a dia, e até recentemente assisti um vídeo, mas vi uma série de vídeos sendo postado sobre supressão ou não de versículos na Bíblia. E é importante que a gente tenha em mente que existe a crítica textual, que é utilizada para tentar chegar no mais próximo do que seria o texto original, onde se estuda várias questões sobre os textos, observa-se a qualidade dos textos encontrados, a similaridade com os demais textos existentes, a idade dos textos, enfim, são várias questões que são estudadas. E esses estudos levam, num geral, para uma observação de que os textos que se tinham antigamente eram textos copiados com alguns acréscimos, algumas coisas provavelmente oriundas de alguma anotação que acabou sendo copiada junto com o texto bíblico, enfim. E aí o que acontece é que a maioria das versões, pelo menos em português, não me lembro de uma que retire verdadeiramente o texto, apenas o coloque sobre colchetes, né, entre colchetes, e com uma anotaçãozinha de rodapé sobre o porquê está entre colchetes. Na maioria das versões é assim. E então não há uma intenção de se retirar versículos da Bíblia, não há uma adulteração dos versículos da Bíblia, apenas uma questão de estudos sobre esses textos, se eles são ou não são textos mais próximos do que seriam os originais. Existem, obviamente, controvérsias se essa crítica textual ela é perfeita. Muita gente acredita que a crítica textual ela é falha em usar alguns artifícios para os estudos, como, por exemplo, muitos materiais que são encontrados com uma qualidade de... Perdão, fugiu a palavra exata, técnica para tratar, mas o que eu quero dizer é de preservação, sabe? Alguns pergaminhos, papiros, são de uma preservação que não é usual para textos muito utilizados. Por exemplo, algumas das contra-argumentações das pessoas que criticam um pouco o pessoal da crítica textual. É bem verdade que nós precisamos observar, e eu sou mais desse time que tem um pouco pé atrás com a crítica textual, porque também acredito que exista
algumas falhas nessa crítica textual, e que esse pessoal acaba também buscando mudar a Bíblia constantemente, mas, novamente, é importante dizer que a maioria dos críticos, a maioria das pessoas que utilizam e preferem esse tipo de texto, não são pessoas que têm má intenção com a Bíblia, tá? Apenas eu tenho lá meus pezinhos atrás com algumas questões da crítica textual na Bíblia. Mas a Bíblia não tem sido alterada. A Bíblia ela é reestudada toda vez que se encontra novos pergaminhos, papiros, alguma questão bíblica que é encontrada, e ela passa por estudos e observa-se se ela é ou não uma variante fiel ao que seria escrito originalmente. Então, eles encontrando aí, observa-se a necessidade de fazer alguma alteração ou não. Mas é importante a gente entender, eu ia falar sobre isso, eu acabei interrompendo por lembrar de outra coisa. É importante a gente entender que a Bíblia tem várias versões. A única Bíblia hoje que segue o padrão original da leitura, da escrita, dos textos mais antigos da Bíblia, como a gente lia há algum tempo atrás, é a Bíblia ACF, Almeida Corrigida Fiel. Todas as outras, pelo menos que eu me lembre agora, no momento que estamos aqui nesse bate-papo, ou mais num monólogo, na verdade, as outras todas elas participam dessas variações que são alteradas de tempo em tempo, com novas versões bíblicas, e muitas vezes com questões que nem percebemos, às vezes só entra alguma nota de rodapé, mas elas estão sempre sendo alteradas. A ACF ela é fixa, ela não tem mudança. As outras sempre tem uma mudançazinha ou outra quando passa de versão para versão, atualização para atualização. Mas todas as Bíblias elas são completamente fiéis, por mais que tenha uma diferença entre uma e outra de pensamento, de construção, de forma de tradução. As Bíblias que nós temos hoje, elas são fiéis e você pode lê-las com toda tranquilidade. Existem alguns perfis, algumas questões que são necessários se observar no que tange ao tipo de leitura que você pretende ter. Se é uma leitura mais simples, mais fácil, você pode buscar, por exemplo, a Bíblia, a Mensagem, só que ela é uma paráfrase, ou seja, ela não tem uma tradução propriamente dita da palavra, ela é parafraseada. O escritor ali, ele lê, interpreta o texto e escreve dentro do pensamento dele naquele texto. É uma Bíblia interessante para pessoas que têm mais dificuldade com a leitura, pessoas novas, semi-analfabetas, pessoas com alguma dificuldade. É uma Bíblia interessante, mas também é interessante para aqueles mais cultos, para pessoas com mais entendimento, ter uma Bíblia dessas para poder entender e pegar algumas questões quando você vai falar a um público que você desconhece, possa vir a ter alguém com mais dificuldade de entendimento de alguma coisa. Então é uma Bíblia interessante para públicos com mais dificuldade de leitura, de entendimento, pessoas com menos estudos. É uma Bíblia interessante para quem é muito estudioso. Seria interessante ter essa Bíblia como um auxiliar, não para sua leitura,
não é? Mas como auxiliar na hora de montar um sermão, ou alguma pregação, alguma direção de culto, ou uma aula de escola bíblica, enfim, em alguma coisa que você possa pegar algum pensamento mais simplista e possa agregar ao seu sermão, à sua aula, enfim. É interessante você ter também algumas Bíblias com palavreados mais simples que podem ajudar em algumas situações na hora de montar um sermão. Outra Bíblia, que também é para pessoas com um pouquinho mais de dificuldade, é a NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Ela é uma Bíblia muito simplista, que tem como objetivo ter o mínimo de palavras possíveis e palavras com um nível de dificuldade muito baixo. Ela não é como a Mensagem, onde há uma paráfrase, ela é traduzida, mas ela é uma tradução muito simples e também é direcionada para pessoas com mais dificuldades de interpretação, dificuldades de leitura. Ela é uma Bíblia muito simples. Tá? E também é interessante ter em casa, você que seja um pouco mais culto, mais estudado, também para conseguir pegar algum pensamento mais simplista, que às vezes nos foge na hora da leitura e de montagem, né, dos nossos estudos, enfim. Às vezes ter uma Bíblia com uma linguagem mais simples nos ajuda a ter um pouco de pensamento em alguém que possa ter um pouquinho de dificuldade em perceber alguma coisa mais rebuscada dos nossos pensamentos. Também temos a NVI, que é uma versão mista, né? Ela, de forma de tradução dela, não é palavra por palavra, não é pensamento por pensamento, ela mistura um pouco as coisas, tanto da formal quanto da informal, mas é uma tradução um pouco mais simplificada do que as traduções mais tradicionais, mas ainda assim é uma tradução já um pouquinho mais complexa do que essas duas, do que a NTLH, né? Porque a outra nem tradução a outra é uma paráfrase. Tem uma outra que me fugiu e me recordo agora, que é a NVT, a nova tradução, a nova versão transformadora, NVT, nova versão transformadora, que também é mais simplista, com palavra mais simples, com limites de palavras. É uma tradução também muito interessante para pessoas com mais dificuldades de leitura. NVI já falei. Aí nós temos a Almeida Revista e Atualizada e a Almeida Revista e Corrigida. São duas versões clássicas, que elas têm suas alterações de tempos em tempos, mas elas são de leituras mais clássicas, com palavras mais rebuscadas, e são as versões que, uma das duas, são as versões mais utilizadas. A RC, por exemplo, é muito utilizada no meio batista. Muita gente utiliza a RC. Acho que cheguei a falar no início, a que eu uso muito a ARA e a ACF. A ARC eu até tenho uma aqui que eu ganhei, né, na época que fui consagrado a pastor, mas ela é de uma letrinha tão pequenininha que eu quase nem a uso. Então eu geralmente a uso mais quando vou usar algum aplicativo de Bíblia, e aí eu procuro a ARA ou a ARC, porque atualmente a minha Bíblia de púlpito é uma ACF, que tem uma letra um bocadinho maior
do que as outras, e aí fica mais simples de lê-la no púlpito. Então ela tem sido a minha de púlpito, e eu tenho uma versão NVI, que também é uma Bíblia de estudo. E aí depois, em outro episódio, a gente fala sobre algumas Bíblias de estudo, que hoje a gente está aqui mais focado nas versões da Bíblia. Então, citei algumas versões aqui, né, que são as principais em português. Não vou falar de inglês, de espanhol. Primeiro que não sou um expert nessas versões em inglês e em espanhol para poder discutir aqui. E segundo que não estou falando para pessoas no geral que leem a Bíblia em outros idiomas. Portanto, vou ficar mais fixo no português mesmo. E acredito que os irmãos que têm alguma dúvida possam ficar tranquilos quanto à questão de versões. Essas versões que eu falei são versões tranquilas que os irmãos podem ler. Não tem qualquer risco de ter alterações, de terem manipulações. São versões sérias. A maioria delas ela faz parte dessa crítica textual, que faz uma alteraçãozinha ou outra aqui, mas ela mantém geralmente o texto mais conhecido na Bíblia e apenas faz anotações de rodapé para o seu conhecimento, que há indícios de que aquele texto poderia não ser contido no texto original e tal. E a ACF é a versão mais fiel aos textos antigos. Quando digo antigos, são os textos antigos no sentido, e fiéis a esses textos antigos, no sentido da tradição da igreja, né? Da leitura que foi feita por muito tempo antes da crítica textual começar a encontrar esses novos pergaminhos e tal, e começar a entender que talvez a leitura antiga tivesse alguns erros. Mas não se preocupa que os erros, que mesmo que a crítica textual esteja correta, os erros que são encontrados, mesmo que ela esteja errada também, porque é a maioria das Bíblias hoje que seguem a crítica textual, mas os erros que são encontrados por eles, e aí eles estão errados ou estão certos, mas os erros são mínimos, são alterações muito pequenas, versículos que não fazem a menor diferença para o sentido amplo do Evangelho. Não mudam a questão de salvação, não mudam a questão de relacionamento com Deus, não muda nenhuma doutrina central, não muda absolutamente nada de que é realmente importante e relevante para o Evangelho, para a vida do cristão. São pequenos trechos que de fato não fazem muita diferença para o Evangelho, para a vida do cristão. Então não se preocupem. Não precisem se preocupar com esse tipo de coisa. Se os irmãos têm ouvido muito disso, não precisem se preocupar, é coisa simples, boba. Podem continuar lendo as suas Bíblias. Não existe Bíblia sendo alterada, tá? Não precisem se preocupar com isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o seu povo espalhado por toda a face da terra, para todo sempre. Amém e amém. Uma frase de um professor, um grande amigo, que eu quero repetir para todos vocês. Sejam bons meninos, boas meninas, amiguinhos e amiguinhas de Jesus para sempre.
Fiquem com Deus, meus amados. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Oh, thank you.